Em uma parte, ao senador Plínio Valério, o senador Magno Malta enfatizou a importância de combater o ativismo judicial e louvou a iniciativa do colega de propor uma proposta de emenda à Constituição para limitar os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Magno Malta afirmou: o ativismo judicial subjugou esta casa, subjugou a Câmara dos Deputados a nada, um puxadinho. O senador apontou a inutilidade do trabalho das duas casas legislativas quando leis aprovadas na Câmara e no Senado são anuladas por canetadas monocráticas de ministros. Ele disse: 6 meses, 1 ano, 2 anos debatendo um projeto de lei, dificuldades, emendas, plenário, vai para uma casa, volta até que ele é sancionado. E com apenas 1 ou 2 dias é só alguém da esquerda entrar no Supremo com uma notificação qualquer e, se foram 2 anos embora de trabalho, acabam assim rapidamente. O senador Magno Malta lembrou que não cabe a ministros de uma corte constitucional exercerem o ativismo judicial e apontou a responsabilidade do Senado. Esta casa tem o papel constitucional de dar esse freio. O senador lembrou que durante as sabatinas a que os ministros são submetidos no Senado, todos se disseram contrários ao ativismo judicial e disse: a todos eles foi perguntado sobre ativismo judicial. Parecia uma resposta só, unânime. Quem quer fazer política, tire a toga e vá disputar eleição. Filie-se a um partido. Aquele que ganha o privilégio de ter a toga tem que guardar a Constituição. Isso está nos anais da casa, isso está nas notas taquigráficas, isso está gravado, isso está filmado. Isso tudo tem, isso tudo existe. E nós não vemos. Magno Malta lembrou: naquela época, eu tinha a impressão de que eles eram suplentes de Deus. Hoje eu tenho certeza de que eles se sentem deuses. Ao concluir, o senador reiterou a necessidade urgente de uma CPMI, dizendo: há um erro na cabeça de alguns legisladores, de alguns colegas. CPI não denuncia ninguém, CPI investiga a denúncia. CPI não expõe ninguém, CPI investiga quem está exposto. Então, vai perseguir? Não. Alguém denunciou e por isso tem uma CPI para poder investigar, até para dizer que as pessoas estão certas, não estão erradas. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, canais e sites conservadores está sendo retida sem previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu pedi uma palavra ao nosso senador. Vossa Excelência já desceu, mas acho que nós estamos... O debate é sempre salutar. Eu passei muitos anos nessa casa denunciando o ativismo judicial e pago o preço por isso. Mas sem medo. Assim, não há razão para tal. O ativismo judicial subjugou essa casa. Subjugou a Câmara dos Deputados. Há nada. Há um puxadinho. Na verdade,
6 meses, 1 ano, 2 anos, debatendo um projeto de lei, dificuldades, emendas, plenário, vai numa casa, volta até que ele é sancionado. Com apenas 1 ou 2 dias, é só alguém de esquerda entrar no Supremo com uma notificação qualquer. Foram 2 anos embora de trabalho, acabam assim, rapidamente. Esse ativismo, que não é o papel, e essa casa tem o papel constitucional de dar esse freio. Eu passei o meu 2º mandato inteiro falando sobre mandato de ministro do Supremo. Eu, quando sabatinei o ministro Alexandre de Moraes aqui, participei de muitas sabatinas, eu encerrei a minha sabatina fazendo uma pergunta. Ao chegar àquela casa, o senhor receberá, ao ser um pedido de um senador de segunda como eu, porque aqui, nas 2 casas, você tem o senador de primeira e aquele de segunda, né? Ou um vereador do interior, seja quem for, Vossa Excelência receberá em pé naquele salão branco lá, com um monte de gente, ou Vossa Excelência vai receber no seu gabinete? Ou vai receber em pé, como um Deus do Olimpo, como se Deus vocês fossem? Naquela época eu tinha a impressão que eles eram suplentes de Deus. Hoje eu tenho certeza que eles se sentem deuses. Ele disse, não, senhor, Excelência, eu era Excelência. Eu vou receber a todos no meu gabinete. Eu vou receber a todos no meu gabinete. A todos eles foi perguntado sobre ativismo judicial. Parecia uma resposta só, unânime. Quem quer fazer política, tire a toga e vai disputar a eleição. Se filie um partido. Aquele que ganha o privilégio de ter a toga tem que guardar a Constituição. Isso está nos anais da casa, isso está nas notas taquigráficas, isso está gravado, isso está filmado, isso tem tudo, isso existe tudo, não é? E nós não vemos. E Vossa Excelência tem feito reverberar o sentimento da sociedade. E não há nenhum desrespeito a nenhum ministro falar em ativismo judicial. E o ativismo judicial está sendo falado porque ele existe. Mas ninguém está desonrando ninguém está atacando. Ninguém está atacando a honra de ninguém. Olha, e diga a Vossa Excelência, fui desaconselhado durante todo o tempo, os 4 anos que fiquei aqui, de me calar. Não me calei. Fui desaconselhado no processo eleitoral a me calar. Não me calei. Fui desaconselhado a abrandar quando chegar aqui. Cheguei. Mas abrandar o quê? Qual o mal que eu cometi? Em dizer que constitucionalmente é essa casa, é a Constituição, diz que é esta casa. Por isso aqui, na Casa da Federação, é que eles são sabatinados. Então qual o crime que eu estou cometendo? Eu virei um antidemocrático, é um crime antidemocrático. Eu preciso ir para um inquérito, porque eu estou falando em ativismo judicial. Senhores, quantas vezes for. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Senador Magno Malta, apenas para concluir, nossos senadores que estão inscritos aqui também, aguardando o pronunciamento. Eu esqueci que está escrito o filho primogênito do Efraim, o grande senador que passou por essa casa. É o primogênito? É. Está vendo? E primogenitura tem o seu lugar na Bíblia. O primogênito é o dono de tudo. O segundo em diante tem que esperar, porque o primogênito é o dono de tudo. E ele é filho de um grande homem. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que CPI para investigar, que há um erro na cabeça de alguns legisladores, de alguns colegas. CPI não denuncia ninguém. CPI investiga denúncia. CPI não expõe ninguém. CPI investiga quem está exposto. Então, vai perseguir. Não, alguém denunciou.
E por isso tem uma CPI para poder investigar, até para dizer que as pessoas estão certas, não estão erradas. Parabéns a Vossa Excelência e, desculpe aí, senhor presidente, o filho de Efraim tem toda... Presidente, o senhor vai chamar o senador Efraim? Por alto, os dois presidentes aqui. Eu quero e vou começar por algum esclarecimento. Eu li a matéria do ministro Flávio Dino, opinando que o pedido para votar a PEC, que fixa o mandato de ministros supremos, é intempestiva. Na verdade, ele falou em retaliação. Senador Malta, senador Amin, não é retaliação porque o pedido é de 2019 e não é da minha índole retaliar. Retaliação é quem perde eleições, fica revoltado e quando ganha uma começa a fazer retaliação. Não foi, o povo brasileiro fique tranquilo, saiba que não é retaliação, é simplesmente para que a população brasileira saiba, tome conhecimento e acredite que o Senado é a única instituição que pode colocar freio e normas no Supremo Tribunal Federal. Quanto à assinatura de CPMI e CPI, eu assinei as duas e queria também declarar publicamente aqui, não vou assinar de novo, mas quero declarar publicamente que não retirarei as minhas assinaturas. Elas permanecem tanto na CPI pedido pela senadora Soraya, quanto pela CPMI pedido pelo senador Marinho. Ontem ficou claro para mim, enfim, ficou claro para mim, senadora Ana Paula, senador Magno Malta, superior de Amin, senadora Jussara, ficou claro para mim de onde virão as dificuldades para a instalação da CPI das ONGs. Eu sei que há um poder enorme, o aparelhamento é muito grande, nas grandes redes de televisão, nos jornais, enfim, em todo lugar, aparelhamento dessa prática ambiental. O Ministério Público Federal, Justiça Federal, Judiciário de uma forma geral, há esse aparelhamento dos ambientalistas. E a dúvida que surgiu aqui ontem, presidente, dúvida não, foi colocada como se fosse uma dúvida que não tem um fato determinado no nosso pedido de CPI. Devo lembrar primeiro que é o mesmo pedido que foi feito na legislação anterior e que chegou a ser lido aqui em plenário, portanto, legal. Que são muitos fatos determinados, e o senador Malta ajudou nisso, mostrando que pode ser vários fatos determinados, não precisa ser um só. Então, eu vou ler opinião de juristas aqui rapidinho e dar um fato determinado que não vai parar nenhuma dúvida em qualquer um, mesmo aqueles que querem negar a verdade. Eles vão saber que é verdade e depois negam. Fato determinado, isso dizem os juristas, é fato delimitado. Fato determinado é o fato concreto e individual, ainda que múltiplo. Fato determinado é todo aquele que pode ser objeto de legislação, de deliberação, de controle e de fiscalização por parte de quaisquer órgão do poder legislativo federal, estadual ou municipal. Leio aqui alguns trechos do documento do acórdão do Tribunal de Contas da União, do ministro Vital do Rego, irmão do nosso queridíssimo companheiro veneziano. Eu listei alguma coisa e não terão nomes, as ONGs, para que nós não possamos demonizar. Ninguém quer demonizar ONG alguma, a gente quer separar o joio do trigo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, nosso famoso BNDES, é o gestor do Fundo Amazônia. Até o fim de 2018, o Fundo Amazônia recebeu aproximadamente 3,4 bilhões em doações, sendo 93,8% proveniente do governo da Noruega, 57% do governo da Alemanha. Em 17 do mês 5 de 2019, após a assunção do novo governo federal, o então ministro do Meio Ambiente, senhor Ricardo Salles, anunciou que a pasta examinou 1/4 dos 103 contratos apoiados com recursos do Fundo Amazônia e detectou irregularidades em todos aqueles firmados com organizações não governamentais. Aqui tem o número da operação, tem o nome da ONG que nós vamos preservar, mas olha só, dito
no acórdão do TCU. Grande maioria dos custos do projeto, isso investigando o convênio de uma ONG, referem-se a pagamento de recursos humanos próprios e de terceiros. Cerca de 84%, ou seja, nesse valor, 10 milhões, valores superdimensionados, superestimados para realização de capacitação. Foi previsto capacitar 152 técnicos por um custo total de R$ 1.682.000, o que nos leva a um custo por um desses aí, R$ 11.000. Cada técnico capacitado custou R$ 11.000. E essa ONG gastou 84% com o seu pessoal, com a sua diretoria. O custo da hora-aula que o beneficiário recebeu pelos cursos foi de cerca de R$ 8.583. A título de exemplificação, a ENAP paga, para exemplificar, a ENAP paga R$ 170 por hora-aula. Já essa ONG pagou 8 mil e pouco. Outra operação com outro número, com outra ONG. Alto percentual, 10,3%, 1.701.000 para gerenciamento do projeto. Outra ONG, outra operação. Custo da gestão do projeto muito elevado, no valor de R$ 6.152.000. Corresponde a cerca de 24% do valor total do projeto, que é de 25 milhões e alguma cifra. É muito superior, mais que o dobro, ao valor dos recursos que serão repassados por pagamento para serviços ambientais. Senador Amin, mais do que o dobro os diretores da ONG recebem para os recursos que serão repassados para o meio ambiente, para o final. É engodo, é a cretinice, é a hipocrisia e roubo. E também muito superior ao valor destinado às compras de equipamento e materiais e à contratação de serviços destinados à implementação das atividades produtivas, que é de 4 milhões. Olha só, se gasta muito mais com os diretores das ONGs, com a direção da ONG, do que com a compra de implementos e com a ponta, com o custeio lá na ponta, onde eles arrecadam o dinheiro para dizer que vão fazer. Vou citar mais uma só, senhor presidente. Tem o número e tem o nome da ONG. 87% dos recursos alocados para o projeto, ou seja, 12.440.000, serão destinados, olha só, 12.400.000 serão destinados, e foram, né? A pagamento de funcionários, de beneficiários, 7 milhões alguma coisa, consultorias, prestação de serviços especializados, serviços de apoio, quase 4 milhões, e logísticas administrativas, mais 1 milhão e tal. E a ponta, que é a questão do meio ambiente, nada. Se isso não for suficiente, eu não sei mais o que seria suficiente, senhor presidente meu amigo Rodrigo Cunha. Então, se quiser um fato determinado, a base governista tem o acórdão do TCU, que auditou 18, 20 ONGs e constatou que todas elas gastam muito mais dinheiro entre si do que com o objeto. Falhas no acompanhamento da execução contratual. Ausência de previsão e normativo interno de prazo máximo para execução contratual. Baixa frequência das ações de controle interno por parte do BNDES nos recursos do Fundo Amazônia. O conteúdo dos relatórios de auditorias externas apresentados não expressa a concreta averiguação dos projetos executados ou em execução, bem como a aplicação dos recursos a eles destinados. Deficiência da execução física. Existem achados que podem estar comprometendo a correta aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e que, por esse motivo, merecem um melhor acompanhamento. Aquilo que eu digo aqui, desde que cheguei, e já se vão 4 anos, e eu nessa tecla de dizer que o Fundo Amazônia é uma balela para a Amazônia. É uma pura balela. É uma luva que encaixa numa mão já pré-determinada. Eles escolhem as ONGs, instruem as ONGs a entrar com o projeto e botam a luva na mão dessas ONGs. No relacionamento promíscuo. Olha o que eu disse o ministro Mandetta, eu vou já encerrar, presidente, em audiência pública, o ex-ministro Mandetta, ex-deputado federal, audiência pública aqui em 2019. Abre aspas. Tem uma perigosa associação entre ONGs e trabalhadores e acomodação aqui
Prestação de contas não há. Uma segunda perigosa associação é de governança. Teria muitas outras coisas a falar aqui também, ditas pelo ministro Mandetta, que ao assumir detectou que 1 bilhão e 400 milhões no governo anterior foram gastos com 3 ONGs para praticar a assistência de saúde, levar saúde até os indígenas, inclusive aos Yanomami. E para parar em dúvida, eu vou encerrar, senhor presidente, o ex-ministro José Celso de Mello, quando ele fala em fatos múltiplos, fatos determinados múltiplos, abre aspas, somente fatos determinados, concretos individuais, ainda que múltiplos, que sejam de relevante interesse para a vida política, econômica, jurídica e social do Estado, são passíveis de investigação parlamentar. Portanto, dúvida nenhuma não há. Foi instalada uma comissão aqui em 2007, para investigar as ONGs e os CIPs, que também está como nosso fato determinado. E, por último, eu cito aqui uma frase o senador Esperão de mim já devia estar por aqui, eu creio, CPMI da Amazônia. Relator foi o ex-senador Jabas Passarinho, um homem de talento. Ele diz só no final do relatório aqui, senador Amin, as denúncias contra o Brasil no exterior, com a colaboração de ecologistas brasileiros, têm nos causado graves prejuízos por serem enormemente exageradas. 23 de outubro de 1989. Vossa Excelência me concede uma parte? Eu ouço e encerro o meu pronunciamento. Eu ouço o meu amigo. Eu só gostaria de frisar que hoje, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu ponderei a necessidade de nós resgatarmos este relatório desta CPI. É brilhante. Só mudaram os nomes dos personagens. Onde se lê Mitterrand, lê-se Macron. E, inclusive, as ponderações do senhor Gorbachev, claramente a favor da internacionalização da Amazônia. Recursos naturais relevantes têm que ter a sua soberania nacional revisada. Mas onde graves problemas vinham e vêm ocorrendo, com grandes incêndios. Então, o ataque é o mesmo. As táticas mudam. Então, só queria endossar a necessidade de quem quiser falar sobre a Amazônia não pode deixar de ler esta CPI. Segundo, eu fui informado hoje, eu não sabia, que há um livro na nossa biblioteca, eu já pedi para conseguir um para mim, quem quiser vai entrar na fila, de autoria do então senador Jabas Passarinho, que tive como patrono na minha formatura no curso de Direito em 1970, Jabas Passarinho, guardo isso como um laurel, um livro dele sobre a Amazônia, editado em 1990, depois da CPI. É tudo muito atual. É tudo muito atual, apenas com decorações diferentes no bolo. E quero rememorar, eu tive o privilégio de, como senador, participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Roraima, em 1991, quando da criação da reserva Yanomami. Muitos conselheiros, pouca ajuda. Obrigado, como sempre, fará parte do meu discurso porque engrandece. E o senador Amin, senador Rodrigo, é um dos grandes aliados que nós da Amazônia contamos pelo conhecimento que ele tem e por o senso de justiça. Eu encerro, presidente, dizendo então que não paira nenhuma dúvida sobre a legalidade do nosso pedido de CPI. Inclusive, esquecemos o pedido passado, colhemos novas assinaturas. Fatos determinados existem aos botões. E eu quero dizer mais uma vez, não vamos demonizar nenhuma ONG, tanto é que não citamos nomes. Nós vamos investigar e dizer para o povo brasileiro quais as mais ONGs que comprometem
a nossa Amazônia, que compromete o Brasil, que ganha o dinheiro, arrecada o dinheiro em nome da Amazônia, para distribuir entre si, para enriquecer, como ficou claro no documento do Tribunal de Contas da União. E este senador tem o dever, a obrigação para com o Brasil, mas, acima de tudo, para com a Amazônia, porque fala-se tanto Amazônia, arrecada-se tanto dinheiro da Amazônia, no momento que a Noruega, a Alemanha, o Macron, o Leonardo DiCaprio dizem que vão dar dinheiro para o Fundo da Amazônia, a gente precisa de transparência, de prestação de conta. O BNDES não exige prestação de conta para liberar a segunda parcela. E nós que somos usados para isso, nós amazônicos somos usados para isso, que 9 milhões da Amazônia não têm condições de comprar uma cesta básica. No meu estado, morrem mais de 1.000 crianças por ano antes de completar um ano. Os índios mandam carta para mim dizendo que querem que eles sobrevivam do que cai das árvores, dos frutos que caem das árvores. Não é mais possível. A gente quer sim colaboração, a gente quer sim ajuda, a gente quer sim parceria. A gente não precisa é de tutela. Os ribeirinhos como eu, os índios da Amazônia não querem ser mais tutelados. Por fim, e essa ONG é exatamente essa separação do joio do trigo. Quem não deve, não teme. As boas ONGs serão preservadas. Senador Plínio Valério, ninguém aqui pode